Livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Capítulo de número 2. Aleluia. Versículo de número 8. É isso, pastor? É isso mesmo? Este é o tema escolhido após os irmãos terem orado ao Senhor e pedido direcionamento para um tema ser abordado para esta festividade que está iniciando hoje. Eu sei que vão passar por aqui alguns amigos que estarão ministrando a palavra, como o pastor Luiz Cláudio Miranda e ainda o cantor e pregador, o pastor Nuno. Não é isso? E os irmãos já nesta noite fizeram menção deste tema urbano ao Senhor. Embora escolhemos o versículo de número 8 do capítulo 2, a mesma referência deparamos no capítulo 1, verso de número 8, também no capítulo 1, versículo de número 17. Quem achou, diga: eu leio a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmina, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Os versículos anteriores dentro desse texto, capítulo 2, versículo 8, agora nós vamos ler o capítulo 1 e o verso de número 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 1, 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! Eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 33, vamos lá. Eu gosto de pregar na Adonai, porque teus irmãos, além de amar uns aos outros, também amam a palavra. Aleluia! Capítulo 14. Aleluia. Todos acharam? Amém. Capítulo 14. Versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, tanto em Mateus capítulo de número 14, que nós acabamos de ler, e Marcos capítulo de número 4, 35 ao 14, nós deparamos com duas passagens bastante semelhantes uma da outra. Quem ler esses dois textos em Mateus e Marcos, se estiver desapercebido,
não perceberá a diferença, poderá confundir os textos. Em Marcos, vai nos relatar que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos a partir para o outro lado. Ele ordenou, ele deu uma incumbência. Enquanto ele despedia a multidão, ele subiu ao monte para orar. Como era de costume, Jesus sempre orava. E ele, despedindo os seus discípulos, já tinha ordenado o ponto de partida e o ponto de chegada. Porque diz: vão para o outro lado. E diz-nos a Bíblia que quando Jesus está orando a só, ele vai de encontro aos seus discípulos. Porém, Jesus não aluga um barco por 2 denários, na intenção de encontrar com seus discípulos. A Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas. E quando ele chega, ele está se aproximando, o vento está soprando contrário. O vento está soprando contrário. E eles estão apavorados. E este vento estava querendo dizer: vocês chegaram até aqui, mas vocês não vão seguir adiante. O barco vai sucumbir, vai naufragar. Mas Jesus já tinha determinado que ele chegaria do outro lado. E ele está indo em direção. E quando eles olham e observam Jesus se aproximando, eles ficam atemorizados, assustados, a ponto de confundir Jesus com um fantasma. E eles dizem: é um fantasma. Jesus então, percebendo que eles estavam assustados, ele diz: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. E Pedro, percebendo que era Jesus que o estava chamando, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu bater contigo andando sobre as águas. E Jesus chamou. E Pedro desceu e foi andando sobre as águas. Mas num determinado tempo, porque o vento soprava forte, ele teve medo, deixou de olhar para Jesus, reparou a força do vento e começou a afundar. Então ele clama, dizendo: Senhor, me ajude. E o Senhor estende a mão e o coloca salvo dentro do barco. E o que me chama a atenção não foi o milagre que aconteceu, porque é extraordinário. Extraímos lições preciosíssimas para a nossa vida através desse grande milagre. Mas o que me chama a atenção é que eles olham um para os outros. E surge uma pergunta. Eles, assustados, dizem: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Então, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Se Jesus ordenasse o vento e o mar, certamente o mar e o vento responderia os seus discípulos, porque quando ele manda, tudo obedece. Aleluia. Ele ordena os corpos alimentar o profeta Elias. Ele usa uma jumenta para falar com o profeta. Ele usa um grande peixe para engolir o profeta que não quer obedecer a sua ordem. Ele manda e tudo tem que ordenar. Se ele ordena o vento e o mar, ele diria: esse que está nos mandando ficarmos calados, ele é o Deus criador do céu e da terra, e ele nos ordena, nós temos que lhe obedecer. Agora aqui, no capítulo de número 14, a história é diferente. Parece a mesma passagem, mas Jesus está com eles no barco. E levanta-se um grande vendaval. As ondas estão entrando dentro do barco. Outra hora Jesus estava orando e foi ter com eles no barco em que eles estão. Agora Jesus está dentro do barco. Os discípulos estão ali. Também tem um vendaval, aconteceu. Mas ele está à polpa do barco, deitado sobre uma almofada, descansando. E o texto diz que ele está dormindo. Porém, a grande verdade é que ele não dorme. O guarda de Israel não dormita.
Deus não está alheio ao que está acontecendo. Ele está muito mais apercebido do que nós imaginamos. Parece às vezes que nada vai acontecer, mas Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. O teu barco não vai naufragar. Ele não está dormindo. Ele está atento a tudo que está acontecendo. E sabe o que me chama a atenção? É que Ele levanta e repreende o vento e repreende o mar. Cala-te, vento. Cala-te, mar. E na mesma hora, não passou horas, minutos, na mesma hora, o mar e o vento se acalmou. E houve grande bonança. Quem é Ele? Ele é aquele que acalma a tempestade. E que depois das aflições, da luta que você está passando, Ele traz a calmaria e a abundância. Se você está sofrendo, está passando por luta, não sei como você chegou aqui. Eu sei que tem irmãos que chegaram aqui correndo, vieram dentro do seu carro. Outros vieram andando, outros vieram caminhando, outros vieram arrastando, mas chegaram aqui e aqui estão. Talvez passando uma semana de prova, um ano de prova, e parece que não vai passar. O seu maior desafio pode estabelecer a sua maior vitória. O dia da sua maior tristeza, quem sabe seja hoje, será o dia da sua maior alegria. Ele vai acalmar o vento, porque Ele acalma o vento e acalma a tempestade. Não temas! Tranquilize o teu coração, descansa o teu trabalho, descansa nele, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Espera! Ele vem. Pastor, Ele vem. Estamos aqui relatando alguns dos poucos milagres. Porque João, no capítulo 21, versículo de número 25, ele diz que se fosse escrever tudo quanto Ele fez, cuido que o mundo todo não conteria de tantos livros que seriam escritos. Se fosse escrever tudo o que Ele fez. É verdade, meu Deus. E a Bíblia diz que Ele veio. Filipenses capítulo número 2, versículo 7 ao 11. Deparamos com a palavra no grego que diz kenosis. Ele se desvaziou. Deixou o esplendor da sua glória, o privilégio de estar no trono, e tomou forma de homem, veio aqui, deixou a sua glória, por graça e misericórdia, nós não mereceríamos, mas Ele veio. Ele veio. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. E a luz resplandeceu nas trevas. E vimos a sua luz. Ele veio. Vamos repetir com mais força. Ele Veio! João, o discípulo de Jesus, discípulo amado, chamado João. Não é esse João aqui, mas ele também é amado.
João não é o Batista, é o João, discípulo único que recebeu a promessa de não morrer como os demais. Na sua maioria morreram cortados no meio, crucificados de cabeça de para baixo, queimados na fogueira, jogados no Coliseu, e muitos deles morreram de morte matada. João, porém, recebeu a promessa de não morrer desta forma, mas morreu na sua velhice, depois que saiu da ilha de Patmos. João, discípulo de Jesus, depois que saiu lá da ilha de Patmos e foi para a tua cidade natal, cidade de Éfeso, ele foi questionado por alguns hereges e por um homem por nome de Cerito, que relatava que Jesus não existia antes do parto de Maria, que Jesus passou a existir na concepção da sua mãe, chamada Maria. E os anciões da terra o abordaram e disseram: João, escreva algo sobre Jesus. E diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, João é o único que inicia o teu evangelho dizendo: no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele, foram feitos por Ele. Quem é Jesus? Aquele que criou o céu e a terra pelo poder da sua palavra. Os cientistas, os materialistas e alguns legalistas afirmam que toda esta beleza que nós contemplamos com nossos olhos, a criação, as estrelas estabelecidas no céu, o vento que sopra, a chuva que rega a terra, a limitação das ondas dos mares, Ele deu limite às ondas, a rotatividade da terra, a inclinação do eixo da terra, os planetas, as galáxias foram simplesmente ou surgiram através de uma explosão cósmica, de um Big Bang. Mas a Bíblia é enfática em dizer: Ele mandou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Para nós outros que somos cristãos, nós entendemos pela palavra, pela luz da palavra, que Ele é Deus, Criador. Ele não é criatura, Ele é Criador. Ele não passou a existir, Pastor João. Ele sempre existiu. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Mas para os espíritas, ele é apenas um espírito evoluído, uma luz, uma reencarnação. E entre outros, ele era apenas um profeta. Mas se você hoje tiver a oportunidade de ir lá onde foi sepultado o pai do Espiritismo, Allan Kardec, lá haverá uma descrição dizendo: eis aqui os restos mortais de Allan Kardec. Buda, o pai dos budistas, também haverá uma descrição: eis aqui os restos mortais de Buda, de Maomé e de tanto. Eis aqui os restos mortais dos orais, daqueles que foram venerados e adorados por muito.
Mas se você for na terra de Israel, morar em Jerusalém, aonde sepultaram o Senhor, aonde colocaram o corpo dele, haverá inscrições escritas em várias línguas e idiomas, nítida, para que todo aquele que fite os olhos naquelas placas escritas em grego, hebraico, no latino, em aramaico e até em português, haverá uma descrição dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele, quem é ele? Ele é a ressurreição. Ele veio, ele nasceu, foi adorado pelos anjos, pelos reis magos, pelos pastores, iniciou o seu milagre em Canaã da Galileia, transformando a água em vinho. Quem é ele? Aquele que transforma a água em vinho. Água insípida não tem cheiro e não tem cor. Vinho, um símbolo da alegria. Ele é aquele que transforma algo inútil ou talvez algo insípido naquilo que nos traz alegria. Ele é aquele que faz o milagre. Quem é ele? Aquele que faz o milagre. Os versículos finais do capítulo 2 relatam-nos que Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e a sua glória foi manifestada, e os seus discípulos creram nele. Ali foi o início de um ministério. Ali foi o princípio. Então entendemos que Jesus, assim como no seu ministério utilizou muito de ensino comparativo, que são as parábolas, ele também realizou muitos milagres com o objetivo ou sinalizando o propósito para os seus discípulos crerem nele e para a sua glória se manifestar. Mas ele vem com o maior objetivo, que é nos salvar e nos livrar da condenação eterna. É por meio dele que somos salvos. Mas ele foi realizando milagres, grandes milagres. Para o cego ele foi a luz. Ele curou paralíticos, mudos falaram, surdos ouviram. Pessoas que sofriam anos depararam com ele, crendo na profecia dita pelos profetas, e ele virá, e nas suas asas haverá cura. Caçape, orla, debaixo das tuas asas acharão cura. E todos aqueles que eram curados ficavam nessa expectativa de tocar nas suas orlas e serem curados por ele. E a Bíblia diz que ele curou a tantos de tal maneira que todos aqueles que tinham algum mal se arrançavam para tocar nele. Por onde ele passava, uma multidão lhe acompanhava. Ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele sacia a sede da multidão, ele cura os enfermos, ele liberta os endemoniados. Ele faz a obra que o Pai lhe confiou. Ai, meu Deus. Ele, pastor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como operou no passado e na sua peregrinação, ele está passando aqui hoje para curar, para libertar, para restituir, para fazer a sua obra. Segundo, depois de cumprir o seu ministério, de ter perdoado pecados, ele foi traído. Ele foi traído. Quem é ele? Aquele que foi traído.
aquele que foi maltratado, zombado e foi crucificado no madeiro. Penduraram o nosso Jesus numa cruz. E a Bíblia diz que quando ele teve sede, olharam a esponja no vinagre e colocaram em seus lábios. E ele então naquela hora, ele diz: Tetelestai, está consumado. E ele, quem é ele? Aquele que entregou a sua vida. Porque Jesus, diferente de homens, Jesus não morreu, porque a morte não podia vencê-lo. Ele entregou o seu espírito, porque ele é maior do que a morte. Ele tem a chave do inferno e a chave da vida. Ele entregou dizendo: está consumado. Escuta, quando ele entrega o seu espírito, Efésios capítulo número 4, verso de número 8 ao 10. Atos capítulo 1, 3, 11. Lucas capítulo 24, 46. A Bíblia diz que ele desce até as profundezas da terra. Aleluia! Oh, papai! No meio das trevas brilha uma luz. Quem é ele? Aquele que vem brilhando, descendo das profundezas da terra. Dentro da doutrina intermediária, dentro da doutrina da morte, está intermediário. Entendemos que o paraíso, antes e depois da morte de Cristo, tem a sua alteração. Anticristo ficava nas partes embaixo da terra, mas ele desceu até lá. Ele ressuscitou e mortos ressuscitaram com ele. Ele foi até o céu, até o Hades, lá, e levou o cativo do cativeiro e ressuscitou, e ainda ministrou durante 40 dias. Imagine só, ele esteve pregando e várias pessoas foram ressuscitadas. E depois desses feitos, Atos capítulo 1, verso 3, 11, Lucas, ele está ministrando aos seus discípulos, conversando com eles, e de repente ele começa a ser levado aos céus. E os discípulos olhando, perderam vista, porque uma nuvem cobriu o pastor João. E ele começou a subir ao céu. E os discípulos olhando aquilo, quando apareceram 2 homens de branco que eram anjos, e disseram a eles: varões galileus, por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo descerá da mesma maneira. Quem é este? É aquele que ressuscitou e subiu ao céu. Escute, pastor, ele subiu ao céu. Diga assim: ele subiu ao céu. Deixa eu ler para você o que acontece. Capítulo de número 24.
do livro do Salmo. Salmo, saltério. Salmo significa cânticos com acompanhamento de instrumentos de corda. Era o hinário de Israel. E Davi escreve com muita propriedade, capítulo de número 24, versículo de número 7. Levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é ele? Quem é ele? O Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem é ele? Ele é o Rei da Glória. Os anjos tocaram trombeta. O Pai se levanta do trono. E todos estão dizendo: Ele é o Rei da Glória. Se nós pararmos agora, a glória continua sendo derramada, pastor. Porque Ele é o Rei da Glória, a glória está no meio da sua igreja. A graça de Deus está sendo derramada sobre a nossa cabeça. Ele passou tudo que passou para nós sentirmos a sua glória. Oh, glória maravilhosa! É a glória vinda dele! Não é glória de homem de rei! É a glória do Senhor derramada e manifestada no meio da igreja. Eu tenho 5 minutos, 8 minutos para terminar. Esse verso é escolhido por esta igreja, pastor. Este verso escolhido por esta igreja, do capítulo 2, versículo número 8, capítulo 1, versículo número 8, capítulo 1, versículo número 17, que nos apresenta ele como começo e o fim, o alfa e o ômega. João caiu morto diante dele. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse texto está inserido dentro de um texto escatológico. O que é escatologia, pastor? A doutrina das últimas coisas. Constituído de duas palavras gregas: escatos, último, logos, palavra. Dentro desta revelação, esse livro, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, embora muitos já tentaram, teólogos, expoentes da palavra, tentaram dividir este livro pelo menos em 7 etapas, isso devido à simbologia do número 7 que nós deparamos dentro do livro do Apocalipse: 7 estrelas, 7 castiçais, 7 chifres, pequeno, grande, 7 trombetas, 7 taças e assim por diante. O número 7 aparece inúmeras vezes. Mas aprove o próprio Espírito Santo. Ele próprio encarregou-se em dividir este livro em 3 etapas. Em 3 etapas. Capítulo de número 1, versículo de número 19. Nós temos uma síntese de todo o livro da revelação. Livro do Apocalipse, livro da revelação. E a revelação que João recebe da parte daquele que está sentado no trono, o Pai e o Filho. João estava lá exilado na ilha de Patmos. Lembram? Por causa da palavra e do testemunho de Cristo. Depois de ter sido lançado em tacho de azeite fervendo, ele saiu ileso, por ordem do Domiciano,
ele foi levado lá para a ilha de Patmos, e estando lá, isolado numa pequena ilha, rodeado de pedras vulcânicas e escarpadas, fazendo serviços braçais e difíceis, com corrente nas mãos, ali ele foi arrebatado em espírito, e ele subiu aos céus. E a visão que a princípio João teve, ele viu um trono estabelecido no céu, o Cordeiro sentado no trono, bem como um ser sentado com um livro, e não era um livro comum, era um livro selado por 7 selos, por dentro e por fora. Um dia também nós teremos o privilégio de, assim como João, ser arrebatados e vermos com nossos próprios olhos aquilo que João viu. Foi tão surpreendente, foi tão extraordinário, que João precisou lançar mão de palavras de figura, bem como seus coloridos, para descrever o que ele vê no céu, porque o que existe no céu não existe na terra, nada semelhante. O arco-íris com cor de esmeralda, 24 anciões, 4 seres viventes, rosto de homem, rosto de águia, de leão, rosto de cordeiro, representando as suas 4 manifestações, e todos se prostram diante dele. E João, reparando esta cena extraordinária, circundando o trono, sai relâmpagos, e um anjo forte brada do céu, porque aquele que está sentado no trono tem o seu livro, e a Bíblia diz que nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, encontrou alguém digno para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Então João chorava. Ele foi consolado por um dos anciões, que disse para ele: não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou. Mas quando João vai olhar o leão, ele vê um cordeiro todo ensanguentado. E justamente por isso ele derramou o teu sangue, para nos purificar de toda iniquidade. Alguém por aí, diante da teologia liberal, estão dizendo, pastor, que o véu se rasgou, foi para ele sair, e não para nós entrarmos. Mas na teologia bíblica, entendemos que o céu se abriu, o véu se rasgou de cima e baixo, porque ele veio com a missão de nos salvar. Ele tomou o livro e desatou os seus 7 selos. Deixa eu concluir. João, ele tem uma visão de Cristo glorificado. Diga comigo, Cristo glorificado. Baseado nas coisas que viste, ele vê um ser vestido com uma veste comprida até os pés. Quem é este? O nosso sacerdote. E ele tem cabelos brancos, não significa velhice, mas a sua deidade. Ele tem um pé reluzente como latão refinado, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. E os seus olhos são como chama de fogo. E resumindo, para cada igreja que ele aparece, baseado nas coisas que são, as coisas que viste, Cristo glorificado como ele se encontra no céu, simbolicamente falando. Porque olhos como chama de fogo representam a sua onisciência, onipresente. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, nada está oculto aos seus olhos. Ele vê toda, a Bíblia diz que o além do abismo estão descobertos perante os olhos do Senhor, muito mais no coração dos filhos dos homens. A Bíblia diz que da sua morada ele contempla todos os habitantes da terra. Ele está vendo tudo.
como espada de dois gumes que penetra entre alma e espírito, entre juntas e medula e apta para definir o pensamento e o propósito do coração. Esta igreja é uma igreja que adora, é uma igreja que ora, é uma igreja que até crê em revelação, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Por aqui passa cantor, passa pregadores, mas nada pode substituir o poder da palavra que está sendo pregada nesta noite. É pela palavra que estamos curados, é pela palavra que Deus nos levanta, é pela palavra que Deus nos direciona, é pela palavra que somos edificados, é pela palavra que somos renovados, é pela palavra que recebemos a vitória, é pela palavra que o mar se abre, é pela palavra. Pode ter cantor, pode ter pregador, pode ter convidado nobre, mas se na palavra não for pregada, a festa é igual. E para cada igreja ele aparece de uma forma. Para uma igreja ele diz: olha, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. E ele conclui dizendo: o vencedor. Para a igreja de Esmirna ele diz: eu sou o primeiro e o fim. Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. Para cada igreja ele se identifica falando: eu sou. Aleluia. Deus e glória. Quem é Jesus? Repetindo, quem é Jesus? Eu poderia aqui perpassar todos os livros, os 66 livros que nós temos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, mas de forma resumida. Coloque de pé em nome de Jesus. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia diz que ele é a semente da mulher, o princípio de todas as coisas. No livro do Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sacrifício. Aleluia. Em Deuteronômio ele é o profeta fiel e a cidade de refúgio. No livro de Jó ele é o redentor que vive. Nos Salmos em que nós lemos ele é o rei eterno, é o refúgio, é o criador, ele é aquele que criou os céus e a terra. Em Isaías ele é o príncipe da paz, o Pai eterno. Em Jeremias ele é a esperança de Israel, é o renovo de justiça. Em Ezequiel ele é a glória viva, ele é o homem dos quatro rostos. Em Mateus ele é o Messias prometido. Em Marcos ele é o servo do Senhor, o homem perfeito. Em Lucas ele é o filho do homem, o bom samaritano. Em João ele é o verbo de Deus. Em Atos ele é a salvação. Em Romanos ele é a justiça, a redenção da humanidade. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele é o Senhor da igreja, o fundamento da nossa fé. Em Gálatas ele é o nosso libertador, o Salvador. Em Efésios ele é o Senhor da igreja e a cabeça da igreja. Em Colossenses ele é a imagem invisível de Deus. Em Hebreu ele é o sacerdote perfeito e vencedor. Em Tiago ele é o legislador da lei referente. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele é a rocha inabalável, o nosso pastor. Em Judas ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o cordeiro, ele é o leão, ele é a videira verdadeira, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o pão da vida, ele é o general dos exércitos, ele é o fonte inesgotável, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que renova, é o Deus todo-poderoso. Ele tem na sua coxa escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Ele? Ele breve vem, ele breve vem, ele breve vem, ele breve vem, e ele vem sentado no cavalo. Ele
vem